Não julgue a voz de Deus por aquilo que você anda vendo por aí. Tem pessoas que assim, eu vou para a igreja, mas o meu caso já está perdido. Eu vou orar, mas o meu caso já está perdido. Eu vou trabalhar, mas não tem mais jeito não. O patrão disse que vai dispensar e tem jeito não. Você diz assim, eu vou para aquela audiência quarta-feira, mas as testemunhas são fortes e para mim eu já perdi essa causa. Não julgue a voz de Deus por aquilo que você vê. Porque se Deus disse, eu sou contigo, mas aí o que você vê é só problema. Há muitas pessoas que têm dificuldade de crer na palavra diante daquilo que estão vendo. Quando Elias chega em Sarepta, que vê todo aquele cenário de fome e morte, ele não julga pela aparência a palavra de Deus. Ele disse, está seco, mas se Deus falou, vai dar certo. Diga, vai dar certo. Reis, capítulo 17, versículo 7 diz o seguinte: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode-me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho. Agora preste atenção nessa frase que ela está dizendo: para que a comamos e depois morramos. Você já viu alguém dizer assim: olha, eu vou comer essa comida e daqui a pouco eu vou morrer? Eu nunca vi isso. Versículo 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, observe essa frase aqui agora também. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga primeiro para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha olha o que Deus mandou dizer: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias, para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Eu repito essa frase: pois a farinha da vasilha não se acabou. Diga, não se acabou. O azeite na botija não se secou. Agora a palavra: conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Senhor Deus,
fale conosco nessa manhã. Senhor, nós viemos aqui ansiosos para ouvir-te. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso receber a sua direção, e essa é a oportunidade que nós abrimos o coração, meu Deus, para compreendermos o que o Senhor quer para nós. Diga: fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém? Gente, eu acredito que Deus pode acabar com a minha sede, mesmo eu estando vivendo num período de crise. Eu creio que se Deus me dá uma palavra, me der uma direção, e diz que eu vou ser sustentado no lugar onde há fome, eu creio que eu serei sustentado, porque é Deus que está dizendo que vai me sustentar. Se Deus está dizendo, a doença não vai te atingir, e mesmo eu sabendo que tem uma pandemia matando milhões de pessoas, e o Senhor está dizendo que a doença, o vírus, não vai me matar, eu creio no que Deus está dizendo, e por isso não terei medo. Essa conexão aqui que eu quero fazer. Se o Senhor disse, então eu não posso ter medo. Legal, pessoal. O Senhor disse: você não será atingido, mas tem muita gente sendo atingido. Mas se o Senhor disse que vai estar comigo, então eu não posso ter medo, porque eu acredito nele. De olho fechado, debaixo d'água, em qualquer circunstância. Então eu quero desafiar você nessa manhã a acreditar piamente na palavra de Deus. Diga: eu creio na palavra de Deus. Eu creio, pessoal, eu creio que a fome e a sede das minhas emoções não vão poder acabar com os meus planos, os meus sonhos. Eu vou repetir: eu creio que a palavra de Deus vai estar em mim, para que eu possa vencer todos os medos que atingem as minhas emoções, nos meus sonhos, no meu trabalho, na minha trajetória. Porque o inimigo começa aqui, ó, trabalhar aqui, ó. Aonde? Na mente. O inimigo começa a trabalhar aqui, ó. Não vai dar certo, vou te pegar. O inimigo começa aqui. O dia nem começou e o inimigo já lançou uma seta para intimidar você. Mas primeiro disse o Senhor: eu estarei lá contigo, eu vou te sustentar. Então você vai vender bem, então você vai prosperar bem, então você vai conseguir os seus recursos mais do que você imaginou. E olha que o inimigo ficou falando bobagem. O inimigo ficou falando um monte de besteira, mas você não acreditou no que ele disse, você acreditou no Senhor, e a diferença está aí. Amém, pessoal? Vamos lá. A Bíblia diz que o profeta Elias, ele soltou uma profecia ao rei Acabe, por causa da incredulidade e a perseguição de Acabe e Jezabel ao povo de Israel. A Bíblia diz que Elias chegou para o rei e disse assim: olha, pois o meu Deus hoje fecha o céu e não vai cair um pingo d'água. E o que aconteceu, gente? O céu fechou, os rios secaram-se, as represas secaram-se, e os animais começaram a morrer. As pessoas começaram a morrer. Não tinha mais comida. Escuta, inclusive o riacho de Queribe, que o Elias estava bebendo, o riacho, a Bíblia diz que tinha um riacho que o Elias estava bebendo água de lá. Até o riacho que Elias estava bebendo também secou. Preste atenção aqui na palavra. Então quando o riacho secou, e o Elias, vixe, até eu fui atingido pela minha própria palavra. Eu disse que não vai chover e não choveu mesmo. E aí o
o Senhor disse para Elias o seguinte: Elias, sai daqui agora. Sai daqui agora e você vai para um lugar que eu já preparei uma mulher. Ela vai sustentar você. Gente, olha aqui para mim. Aí eu pensa comigo assim, ó. Se eu sou Elias, oh beleza, oh beleza. Gente, o povo estava morrendo de fome e sede. Inclusive Elias, o seu riacho secou. E o Senhor diz: eu preparei uma mulher lá em Sarepta que eu já ordenei que ela vai alimentar você. Se você é Elias, o que você vai pensar? No mínimo, você vai pensar, no mínimo vou pensar assim: oh beleza, Deus deve ter preparado uma mulher muito rica. Ela tem uma mansão. Ela deve ter um monte de empregado. Eu já estou sentindo o cheiro da picanha, o cheiro do pãozinho. Oh beleza. Não, se Deus dissesse assim: eu preparei uma mulher para sustentar você, o que eu vou pensar? Essa mulher é bem de vida. O que eu vou pensar? Essa mulher, ela deve ser uma mulher rica e generosa, e ela crê no Deus Todo-Poderoso, e ela vai me receber, e oh beleza, acabou-se os meus problemas. Oh coisa boa. E ele vai lá. Está indo para onde, Elias? Eu estou indo para Sarepta. E quando ele chega na porta da cidade, a Bíblia diz aqui que o Senhor falou assim: ô Elias, está vendo essa mulher aí? Ela está catando lenha. É a mulher que eu te falei. É a mulher que eu te falei que vai te sustentar. Ei, gente, eu acho que Elias sentiu um frio na espinha, né? Oh, decepção. Essa mulher aí, meu Deus, você está falando sério? O Senhor está de brincadeira, Senhor. Gente morrendo de fome, tudo que é lugar, e essa coitada aí, que talvez não consegue nem cuidar dela própria, essa daí que vai me sustentar? E aí, gente, nós vamos aprender algo muito interessante hoje aqui. Você vai aprender o que Deus está dizendo hoje, que os planos de Deus, a gente se engana muito. A gente pensa que os nossos planos são os mesmos de Deus, e é aí que a gente quebra a cara. A gente começa a colocar cor e cheiro em coisas que Deus disse que vai fazer. A gente começa a sonhar. Deus falou assim: eu vou te abençoar. Certo, isso vai acontecer, mas do jeito dele. Então não coloque cor ainda. É Deus que vai fazer do jeito dele. Então não queira sentir cheiro, porque pode ser que quando chegar lá, você vai dizer: essa mulher aí, Senhor, ela vai me sustentar. Coitada, ela não pode cuidar nem dela. Eu estou melhor que ela, e é ela que vai me sustentar. Os planos de Deus são assim, pessoal. Eu quero dizer para você nessa mensagem que Deus, ele vai te sustentar sim, amém? Só que ele vai usar uma situação como esta. Deus está usando uma situação como esta para manifestar sua glória e o seu poder, sempre na crise, sempre na fome, porque senão não é milagre. Porque senão não é milagre. Quem quer viver o milagre de Deus? Só vai viver o milagre de Deus quem tiver necessidade do mesmo. Se você não tem necessidade do mesmo, não vai ter milagre nenhum. Você vai tocar a vida. Mas se você diz assim: eu estou com fome, eu estou desempregado, eu sofri um prejuízo grande, estou prestes a perder a minha casa, o meu carro, o meu apartamento, estou prestes de ficar sem nada, despejado, eu preciso de aí ó, o milagre aí ó, eu preciso de um milagre, o milagre é aí ó, o milagre é aquilo que você não pode fazer. E então, o Elias necessitado do milagre,
será usado por Deus para abençoar uma outra coitada, desculpe-me o termo, que precisava mais do que ele, e que o Senhor vai usar uma situação para dizer assim: eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. Glória a Deus, pessoal. Você não gostou não do matar? Então eu vou resolver 2 situações com uma ação só. As respostas de Deus podem não parecer como a gente tem em mente. A gente imagina uma coisa, a gente imagina de uma forma, e Deus vai fazer. Então não é porque Deus disse que vai te sustentar e que você vai imaginar que vai ser do seu jeito. Olha, Deus preparou uma mulher, então no mínimo tem uma churrascaria lá, tem uma piscina, e ô beleza, e quando ele chega lá, ô Senhor, é uma pegadinha? E o Senhor disse: ô Elias, você vai profetizar na vida dela, e o que você falar vai acontecer. E aí, pessoal, sinceramente, tirando aqui as brincadeiras de lado, as comparações de brincadeira de lado, eu não vejo aqui Elias brigando com Deus. Eu não vejo aqui Elias desobedecendo a Deus. Eu não vejo aqui Elias murmurando de Deus. Eu vejo aqui Elias cumprindo a sua missão do jeito que Deus lhe mandou. O compartilhamento da mensagem que eu faço para você é porque a gente mergulha na mensagem, se coloca no lugar dele, se coloca no lugar dela, e no lugar dele iríamos pensar assim: não é possível que isso está acontecendo. E no lugar dela, quando Elias, escute, quando Elias chega para ela, se aproxima dela e diz: mulher, traz para mim uma jarra com água, porque eu estou com sede. Gente, o que mais estava faltando naquela época era o quê? Ela poderia dizer assim, não disse, mas ela poderia dizer assim: eu te conheço, a gente não está dando água para ninguém não tem água, o que tem aí é para mim e minha família. Ela poderia dizer isso. Ela disse não. Ela vai lá, e quando ela está indo, ele grita: ei, aproveita e traz para mim também um pão. Aí agora ela fala: meu senhor, não faz isso comigo não. Eu sou uma pobre viúva, coitada. Eu tenho um filho. Eu estava ali catando lenha para fazer um pão para mim e para o meu filho. A gente vai comer e depois a gente vai morrer, porque não tem mais nada. Sarepta está morrendo de sede e fome. Faz isso comigo não. E Elias diz para ela: mulher, eu te sou enviado por Deus. Faz do jeito que eu estou falando, porque Deus me mandou aqui. Porque a partir de hoje, nessa casa aqui, não vai faltar a farinha na panela, na tua panela, e não vai faltar azeite na tua, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ela acredita, ela para o questionamento e ela vai fazer justamente aquilo que o profeta disse. E aí eu vou dizer algo para vocês, pessoal. Tem muita gente hoje que, se o profeta, se você estivesse, você ou outra pessoa estivesse vivendo uma situação como essa, e Deus usasse o profeta para dizer: ei, me traz aqui o teu pão, a tua água, primeiro para mim,
Tem muita gente que se desviava da igreja. Teria muitas pessoas que falam assim: como é que é? Não, tá louco? Eu vou sair dessa igreja hoje. Tem muita gente que se desviaria. Mas essa mulher, ela está vivendo a pior fase, a pior crise da vida dela. Ela está dizendo o seguinte: olha, eu só tenho isso aqui, e depois que a gente comer, a gente vai morrer porque não tem mais. Vai morrer não é porque a comida era ruim, iria morrer porque não teria mais para comer e para beber. Já havia muitas pessoas que já tinham morrido de fome e de sede. Eles seriam os próximos. Só que Deus chegou naquela casa. É nessa perspectiva que eu quero passar para você, que Deus vai chegar na sua vida no seu momento mais crítico. Alô pessoal, alô gente. Deus vai chegar na sua vida no seu momento mais crítico, mais difícil. Amém? Ô bispo, mas Deus está comigo a todo tempo. Sim, está contigo a todo tempo. Mas eu quis dizer que o milagre vai acontecer no teu momento mais... É isso que eu quis dizer. Que Deus nunca te abandonou, isso é fato. Mas o milagre vai acontecer no momento mais difícil. E no momento mais difícil da vida de Elias, e no momento mais difícil daquela mulher sem nome, que a Bíblia não fala o nome dela, o profeta chega lá. Ele imagina que seria, poxa, a mulher rica, vou me dar de bem. Chega lá, opa, não é nada que eu pensei. Mas tudo bem, se o Senhor disse que é ela, então vai ser ela. Elias não duvida da palavra de Deus, ele obedece. Gente, o profeta creu também, ele também estava à prova. O profeta estava à prova, já entreguei a mensagem para você, ó. O profeta, Deus colocou ele na prova, e Deus pega aquela mulher e prova ela também. Quem está me entendendo, por favor? Quando você olha para o profeta, você pensa o seguinte: o profeta é um homem de Deus, é um super-herói. Não é não. Eu sou um homem, ser humano como você, e Deus me põe à prova também. Então Deus põe à prova Elias e põe ela. E quando eu digo que ele não discute, Elias não discute e crê, ele vai lá e diz: eu vou fazer do jeito que o Senhor meu Deus falou. Mulher, o negócio é o seguinte: eu entendo muito a sua necessidade, eu entendo muito a sua dor, eu compreendo muito que você só tem esse pouquinho, mas Deus está dizendo o seguinte: faça, e eu já vou entregar para você a mensagem toda para você. Se Deus prova você, por exemplo, nesse caso aqui, Deus não estava pedindo tudo dela. Eu vou repetir isso aqui, porque muitos pregadores confundem essa palavra para tirar dinheiro das pessoas e as pessoas darem tudo para a igreja, usando essa palavra. Não, a minha Bíblia diz que o Senhor disse para Elias falar para ela: mande ela fazer o pão, e o primeiro pedaço é meu. Diga, o primeiro pedaço é de Deus, não é teu não. Faça o pão. Ei, Deus não falou assim: olha, faça o pão e dá tudo para mim aqui. Eu vou comer, e você vai ficar só lambendo os beijos. Foi assim? Faz o pão e o primeiro pedaço é meu. Depois, você e o seu filho comam. Como tem gente pregando errado essa palavra, fazendo as pessoas darem tudo para a igreja. Um dia eles vão prestar conta com Deus, e a conta vai ser pesada, porque a Bíblia diz que maldito é aquele que faz tropeçar um dos seus escolhidos. Vai lá, mulher. O Senhor meu Deus falou isso para mim, e eu creio nele, e ele mandou eu falar isso para você. E ela disse: amém, eu vou fazer. Então ela vai lá. Ela vai lá na cozinha. Ela tem todo aquele trabalho. Amassa o pão, assa o pão, tá tudo bonito. Ela traz
para o profeta e diz: olha, está aqui o pão que o Senhor pediu, o primeiro pedaço o Senhor pode tirar. E ele vai lá, tira o primeiro pedaço, e Elias então solta a profecia para ela, dizendo: a partir de nessa casa aqui, gente, não era o lugar não era a cidade de Sarepta. A cidade de Sarepta estava toda na miséria, mas aquela casa não iria mais faltar pão, naquela casa não iria faltar mais azeite, porque Deus chegou ali para operar o milagre. E essa palavra que Deus está me entregando para mim e para você, que milagres são feitos por necessidades, que milagres são feitos na crise, que milagres são feitos no tempo de escassez. Ninguém quer chegar a esse ponto. Você não quer perder o seu emprego, você não quer ter um prejuízo, eu também não quero. Mas todos nós somos seres humanos, o que significa que somos sujeitos a passar por dias difíceis. E dias difíceis são crises, escassez, dificuldades, sim ou não? Mas Cristo estará conosco em todos esses momentos. E nesses momentos Ele vai provar a minha fé. E nesses momentos, escuta gente, para Ele operar o milagre, Ele vai provar a nossa fé. Ele vai dizer o seguinte: ei, vamos lá, faça o seu pão, faça o seu bolo. Quer sair da crise? Quer vencer a escassez? Quer vencer a fome, a dificuldade? O primeiro pedaço é meu, Deus está dizendo. E aí, o que você faz? Quando a gente fala de dízimos e ofertas, há muitas pessoas que elas só querem receber de Deus, receber. Mas o santo dízimo, que vamos colocar nessa situação aqui, o dízimo é as suas primícias. E o primeiro pedaço é de quem? O primeiro pedaço é de Deus. E aí simplesmente as pessoas acham que isso não tem nada a ver, e acabam empurrando isso com a barriga, dizendo: não, isso não tem nada a ver. O primeiro pedaço é de Deus. Honre a Deus, aprenda a honrar a Deus. Se você quer sair da crise, Deus vai chegar com a provisão, mas para você provar da provisão, você tem que ser aprovado pelo teste que Ele está fazendo. Eu já disse aqui, Deus provou, testou Elias e testou a mulher. Ambos precisavam do milagre. Elias precisava, coitado, ele precisava, porque a fonte que ele bebia secou. E quando ela secou, Deus diz: não se preocupa não, porque eu já resolvi isso aí já para você. Sai daqui e vai para Sarepta. E ele pensa: poxa, lá tem uma mulher, oh beleza. E ele chega lá e encontra essa mulher aí. Senhor, essa mulher aí. E aí o que a gente vai aprender aqui? A gente vai aprender o seguinte: não julgue a voz de Deus por aquilo que você vê. Não julgue a voz de Deus por aquilo que você anda vendo por aí. Tem pessoas que assim: eu vou para a igreja, mas o meu caso já está perdido. Eu vou orar, mas o meu caso já está perdido. Você não pode julgar a voz de Deus por aquilo que você vê. Eu vou trabalhar, mas não tem mais jeito não. O patrão disse que vai dispensar e tem jeito não. Não julgue a voz de Deus por aquilo que você vê. Você diz assim: eu vou para aquela audiência quarta-feira, mas as testemunhas são fortes e para mim eu já perdi essa causa. Como é? Não julgue a voz de Deus por aquilo que você vê. Porque se Deus disse: eu sou contigo, mas aí o que você vê é só problema. E há muitas pessoas que têm dificuldade de crer na palavra diante daquilo que estão vendo. E eu estou dizendo para você que quando Elias chega em Sarepta, que vê todo aquele cenário de fome e morte, e
principalmente a mulher que o Senhor apontou para ele, ele não julga pela aparência a palavra de Deus. Ele disse: está seco, mas se Deus falou, vai dar certo. Diga: vai dar certo. Está meio muxuruco esse vai dar certo. Diga: vai dar certo. Por que vai dar certo, gente? Porque Deus falou. E não importa como está a situação, Ele é Senhor. Ele é Senhor da vida, Ele é Senhor do tempo. Ele fez todas as coisas por Ele e para Ele. Então Ele tem domínio. Ele tem domínio do tempo, Ele tem domínio das coisas que foram feitas, das coisas invisíveis. Ele é Senhor. Deus é Senhor. Então aprenda a não reclamar daquilo que reclamar ou questionar, dizendo: o Senhor está dizendo que é comigo, mas o negócio aqui está brabo. Lembra quando Deus falou com Gideão? O anjo falou com Gideão? O anjo falou com Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. E aí o Gideão soltou os cachorros em cima do anjo. Como é que pode? O Senhor está dizendo que é comigo? Se a gente planta e na hora da colheita os medianitas, os amalequitas vêm e tomam tudo. E o anjo disse: calma, eu vim aqui dizer para você que o Senhor é com você justamente pela sua fé. Então não reclame não, creia, o Senhor é contigo e vai usar você. É por você, Gideão, que Deus vai usar para vencer os inimigos, os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente. E aí o Senhor testa Gideão: vai na casa do teu pai, pega o boi, sacrifica para mim, se apresenta diante de mim. Ele vai por quê? Porque creu. Fiz o que o Senhor pediu, certo? Então agora, o pai de Gideão queria matar ele. Aí o Senhor falou assim: chame os homens valentes, vai ter batalha. Chamou um monte de gente. E o Senhor disse: tem muito. Manda os doentes, os velhos, os covardes, os medrosos, manda tudo de volta para casa. Só vai ficar os escolhidos. Aí foi uma leva, 22 mil. E o Senhor disse: não, tem muita gente. Manda ir beber lá no rio água, e eu vou mostrar para você quem volta para casa e quem fica. Então quem levava água à boca era separado. E quem já ia abrindo a boca e metendo a boca na água, o Senhor disse: pode mandar isso aí embora. Ficou 300. Quer dizer, se a guerra era difícil de se vencer, porque eram 3 povos, e o Senhor disse: tem muita gente para vencer eles, diminua. Isso na primeira leva. E o Senhor disse: faz mais outra separação. Na segunda leva cai mais. Gideão poderia questionar e dizer assim: o Senhor quer que a gente morra? Porque está diminuindo gente. E o Senhor disse: não, a batalha é minha. E ficou 300. E o Senhor disse: agora sim. E essa guerra quem vai vencer sou eu. Não é os 300 não. Os 300 foram lá, batendo no cântaro, outros acendendo tocha, outros tocando no cântaro. Eles nem lutaram. E o Senhor colocou um espírito de confusão entre os inimigos, e eles mesmos se mataram. De quem é a batalha, gente? Deus. De quem é a batalha? Entenda que para Deus dar o livramento para Israel, teve que provar Gideão. Provou ele na casa do pai dele, né? E depois provou os homens. E quando não tinha ninguém reclamando e todo mundo crendo, o milagre acontece. Isso vai acontecer com você. Quando você parar de reclamar, quando você parar de olhar para a situação que é ruim e dizer assim: não, Deus não é capaz de fazer isso. Lembra da pregação de domingo passado? Do capitão que disse para o profeta Eliseu: ainda que Deus abra janelas no céu, amanhã a gente não vai ver o que você falou. E o profeta disse: vai acontecer, você vai ver, mas você não vai. E ele foi o quê? Atropelado pelo povo. Olha o que ele disse: ainda que Deus abrisse janelas no céu, isso não seria possível. Ele provocou a Deus, não foi? E o Senhor disse: tá bom, pois então você não vai comer, você vai morrer, seu incrédulo.
E ele morreu atropelado. O capitão morreu atropelado. O chefe a quem o rei se apoiava. Então, minha gente, nós estamos aprendendo muito hoje. Vamos lá, versículo 10. Volta lá no versículo 10. Ele foi e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Chamou e perguntou: pode trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão. De fato não tinha, ela ia fazer. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. Cheguei aqui o ponto que eu queria. Ela está dizendo: eu vou fazer a refeição, a gente vai comer e depois a gente vai morrer. É aqui que o profeta Elias compreende melhor que a questão da miséria passa de geração para geração. E nesse caso, Deus chegou naquela casa, o menino não tinha culpa, era uma criança. Ei, gente, menino, uma criança. Quem ia morrer primeiro? Ela. E depois ele morreria de fome. Mas ele não iria morrer imediatamente. Ele iria morrer daqui a um tempo. Mas a miséria ele havia herdado. Quem está me entendendo, pessoal? A mãe morreu primeiro e o filho herdou o quê? Vamos lá. A miséria. Então Elias compreende melhor quando ela diz: só temos um pouquinho, vou fazer, vamos comer e depois vamos morrer. Ela ia morrer primeiro e depois o filho. E então Elias entende: não vai morrer nem você e nem o seu filho, de fome não, porque eu te sou enviado por Deus. E agora ela crê. Glória a Deus, pessoal. Pegue isso aqui, por favor, pessoal. Essa herança do mal que herdamos dos nossos antepassados é o quê? A miséria. Isso pode acabar hoje, esse mês, os próximos 6 meses. Sim ou não? Pode ou não pode? Sim, porque essas coisas nós herdamos. Doenças, maldições hereditárias. Então, entenda o que eu estou falando. Se um ser humano é capaz de herdar maldição, seres humanos são capazes também de herdar bênçãos. Amém, pessoal? Vocês não entenderam não, né? Se alguém herda maldição, alguém também pode herdar bênção. Então, se você herdou maldição, isso pode ser quebrado hoje. E os seus filhos, eles vão herdar agora, a partir de então. O que eles vão herdar, pessoal? Bênçãos, porque em você foi quebrada a maldição. E Elias estava ali para quebrar aquilo, para quebrar aquela maldição. Os antepassados morreram assim, você não pode morrer, mas disso não. Então qual é a sua fome? Qual é a sua sede? O que é que implicou a sua vida? Bispo, implicou na minha vida é uma questão hereditária mesmo. Porque lá em casa ninguém é feliz no amor. Porque lá em casa ninguém é feliz na prosperidade. Porque lá em casa ninguém é feliz nisso ou naquilo. Herdou, ou seja, existe um problema. Existe agora também uma solução. E que pode ser quebrada no nome de Jesus. E se você quer mesmo que isso seja quebrado, você precisa aprender a honrar a Deus. Você não é só orar não. Olha aqui para mim, pessoal, por favor, olha aqui para mim. Eu não vejo aqui na Bíblia Elias dizendo assim: vem cá, mulher, eu vou fazer uma oração em você agora e Deus vai mudar a sua vida. Foi isso que aconteceu? Não. Vem cá, mulher, que eu vou jejuar por você, eu vou fazer uma campanha por você e Deus vai mudar a sua vida. Foi isso? Não. Foi simplesmente assim: te sou enviado por Deus, Ele me mandou aqui, faz do jeito que Ele falou que vai dar certo. Ela foi lá e fez, creu.
Vamos lá, o que aconteceu? Versículo 15. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida, vamos lá gente, que a comida durou todos os dias. Para Elias, para a mulher e para a sua família. 16. Pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra proferida por Elias. Amém? Escute, olha aqui para mim. A crise continua em Sarepta, certo? Mas na casa dela não. A crise continua em toda a região, mas na casa daquela mulher, não. Já pensou? As pessoas, mulher, a Bíblia não fala o nome dela. Como é que você está? Eu estou bem, obrigada. Como é que está o teu filho? Eu e meu filho estamos bem, obrigado. Está tudo bem. Sim, lá em casa a gente tem água, lá em casa a gente tem comida, lá em casa a gente tem pão, lá em casa não tem morte. Morreu o vizinho, morreu não sei quem, lá em casa não, porque a bênção de Deus chegou lá. Glória a Deus, pessoal. Eu quero essa bênção, eu preciso dessa bênção, mas a gente tem que entender, para que essa bênção esteja na nossa vida e principalmente nos dias escuros, Deus vai provar a nossa fé, e a gente vai estar ali para dizer: Senhor, eu vou te honrar. O primeiro pedaço é seu. Eu estou aqui para te honrar, Senhor. Será que nas suas batalhas você está disposto a dizer para Deus: Senhor, eu estou numa dificuldade muito grande, mas o primeiro pedaço é teu, continua sendo seu. Lá no meu trabalho não está nada bem não, Senhor, mas o primeiro pedaço lá vai ser seu. Lá em casa não está nada bom, Senhor, e o Senhor está dizendo: eu sei, e eu vim aqui para resolver isso, mas primeiro faz para mim. Então entenda o segredo, honre a Deus. Quando você honra a Deus, Deus vai fazer com que a tua prosperidade venha engrenar. Está todo mundo quebrando, todo mundo endividado, todo mundo vendendo isso e aquilo, e você: Senhor é o meu pastor e nada tem me faltado. O Senhor é o meu pastor e tem cuidado da minha saúde. O Senhor é meu pastor e tem cuidado da minha família. O Senhor é meu pastor e tem cuidado de todos os meus bens, do meu trabalho. Está todo mundo entregando, está todo mundo voltando para trás, está todo mundo aceitando ordens, mas o Senhor está aqui me abençoando. Porque você é melhor do que eles? Não, você não é melhor do que os outros, porque você escolheu honrar a Deus. Você não é melhor do que ninguém não, e nem eu, mas você fez uma escolha. E sabe, pessoal, já vou orar, que Deus vê o que se passa no seu coração. E quando eu olho para essa mensagem, eu consigo sentir dó da mulher. Mas Elias, ele diz: olha, eu entendo a sua situação, mas foi assim que Deus falou. Eu entendo que a sua situação está ruim, mas eu te sou enviado. Faz. E ela faz. Eu acho linda essa expressão da palavra, que ela vai lá e faz. Então, gente, quando os 3 anos e meio acaba, volta a chover sobre Sarepta e a vida volta ao normal. Então veja que o Senhor disse: não vai faltar. Ele deu um prazo, não deu um prazo? Estabeleceu um prazo. Não vai faltar até o dia que o Senhor fizer chover. Ou seja, porque o povo estava sendo punido, e o rei Acabe e Jezabel estavam sendo punidos por causa da sua incredulidade e perseguição. Mas aquela mulher que escolheu honrar a Deus, Deus poupou aquela casa, Deus poupou aquela família. Então entenda dessa forma: Deus amou, porque Deus amou o mundo inteiro, que deu a sua vida para salvar todo aquele que nele crê. Mas aí eu pergunto: quem foi que creu? Quem creu foi salvo. Mas quem ouviu e não creu?
fazer o quê? Morreu por todos, veio para salvar todos, mas salvou aqueles que creram. E que não creram, fazer o quê? E aí eu vou fazer a oração agora, eu pergunto para você, você crê nessa palavra? Você crê que se você aprender a partir de hoje honrar a Deus, e você dar o primeiro pedaço sempre para Deus, vai surgir situações da sua vida que você vai dizer assim: Senhor, eu estou preocupado com essa situação. E o Senhor vai dizer assim: eu sei que você está preocupado, e por isso eu já preparei uma mulher, um homem, uma porta, uma solução. E aí quando você chegar lá, você vai dizer: ô Senhor, não vai ser que nem Elias não, né? Sim, mas ainda que seja, você vai lá e o Senhor diz assim: é essa porta aqui que eu preparei para você. E à primeira vista você olha: é isso aqui que o Senhor preparou para mim? Ei gente, pega isso aqui, por favor. Não reclame das bênçãos que Deus preparou para você. Ei, não reclame da porta que Deus providenciou para você. O Senhor está dizendo: vai ali, eu preparei. Aí você vai, você chega lá e diz assim: nossa, isso aqui é horrível. E Deus está dizendo: ei, está falando isso por quê? Está dizendo que é horrível por quê? Isso aqui vai florescer, isso aqui será maravilhoso. Lembre-se que Deus, a ação dele é de operar milagres. Como? Operar milagre onde precisa de um milagre. Aonde precisa de um milagre, é ali que ele vai fazer o milagre. Aí você chega: Senhor, esse trabalho aqui, essa rua aqui, é esse prédio aqui que eu vou trabalhar? Isso aqui é horrível. Você despreza o que Deus tem dado para você. Aquilo ali não vai ser assim, não vai ficar assim para sempre não. Aquilo ali vai brilhar. Diga: vai crescer. Diga: vai florescer. Vai ficar lindo. Vai ficar maravilhoso. Porque isso chamamos de milagre. E aí depois você vai dizer assim: olha, quando eu cheguei aqui, isso aqui era assim, assim. Eu tenho as fotos, eu sei da história toda. E alguém vai dizer assim: sério? E como é que você conseguiu? Deus fez o milagre. Deus restaurou. Olha, você tem a história, você tem testemunhas, como é que era, a doença e não sei o que, a incredulidade do coração do fulano. E você diz: eu sei da história toda, e foi Deus que transformou. Ou seja, eu não passo mais fome, eu não passo mais sede, e eu não vou transferir, me ajude, transferir essa herança maldita para a minha prole. Eu vou transferir para a minha descendência. Diga: eu sou a bênção. Eu sou uma bênção. Então você vai transferir para a sua família, sua descendência, a bênção. Uma nova história. Quem crê nessa palavra, fica de pé e glorifica Jesus bem forte, igreja. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.